Vamos começar. Tá. Tem aqui um meu roteirinho, mas eu tô conversando sozinha, né? Oi, gente. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que é bem parecida comigo em alguns aspectos. Ela ama a profissão que escolheu, mas nesse momento está mais interessada em pensar sobre ela do que propriamente ser o profissional que se formou. Essa pessoa é o Lucas Schuch, que é o meu colega de doutorado e que é fundador, criador do podcast Propaganda Não É Só Isso Daí, e se posiciona como um questionador da publicidade. É isso, Lucas? É isso, Elis. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra para mim. Eu sou o Lucas, publicitário de formação. E de uns tempos para cá, esse profissional que está questionando o que está acontecendo nas práticas publicitárias. Estou bem feliz de poder falar sobre isso hoje aqui. Ótimo, porque é sobre isso que a gente vai falar justamente nesse vídeo. Sobre o que nos apaixona e também o que a gente quer mudar, né? O que a gente gostaria de mudar nas nossas profissões, ele como publicitário e eu como jornalista. Nesse vídeo também, a gente quer dar algumas dicas para quem está na graduação, ansioso para ir para o mercado de trabalho e também para quem está pensando em fazer o caminho contrário, que está no mercado de trabalho, mas está com a ideia de repente, voltar para a academia, fazer uma especialização, um mestrado e pensar na sua profissão de outra perspectiva. A gente está falando aqui do campo da comunicação, mas essas dicas que a gente vai dar, elas se aplicam para outras áreas de pesquisa, outras áreas de estudo. Então, a gente convida todo mundo para que acompanhe a nossa conversa, que a gente com certeza vai ter alguns assuntos que interessam todas as pessoas que estão, em algum aspecto, inconformadas ou procurando alguma mudança na sua área de trabalho. A gente já aproveita, né, Lucas, para convidar as pessoas para se inscreverem aqui no canal Além do Lattes e também assinar o podcast Propaganda Não É Só Isso Aí. Exatamente. Em todas as plataformas de streaming, podem procurar lá. Vai ser um prazer falar com vocês. Agora entra a vinheta. Uou! Bom, vamos começar então falando aquilo que a gente ama na nossa profissão. Lucas, me fala o que fez tu querer ser um publicitário? Eu queria ter essa resposta pronta. Eu acho que eu não tenho ela. E se você perguntar para todo mundo que se formou comigo, que veio antes de mim e depois de mim, eu acho que a gente não tem essa resposta. Mas tinha uma coisa que me interessava em fazer publicidade, que era poder conversar muito. Acho que vocês vão ver por esse vídeo aqui. Eu gosto de falar muito. Então tinha um lance de tipo, onde eu consigo falar bastante. E eu, obviamente, eu nem sabia o que era fazer publicidade depois que eu me formasse. Porém, por estar dentro da área de comunicação, eu falei, bom, eu consigo ser jornalista? Eu quero ser relações públicas? Não, eu acho que publicidade é a forma onde eu consigo me expressar melhor, não sei nem para que ainda, mas era isso, eu queria conversar muito, eu queria falar bastante. E tinha, obviamente, eu sei que tinha, eu fui convencido por isso, todo um glamour, assim, em volta do fazer. Eu queria muito ser profissional de agências de publicidade, trabalhar num lugar cheio de Macs, todos cinzas, incríveis, e eles viram noite, eles trabalham muito e tal. Tinha isso, sim, fui comprado por isso? Fui. Hoje é uma das coisas que eu tô batalhando para desconstruir nas gerações futuras, mas talvez a gente consiga no futuro. É incrível como essa aura que se cria em torno das profissões da comunicação cativam tanto a gente, né? Porque comigo foi a mesma coisa. Eu, antes de saber exatamente o que fazia um jornalista, embora meu pai fosse jornalista, tendo experiência dentro de casa, a gente cria a gente tem uma percepção, às vezes até meio distorcida do que é fazer jornalismo, publicidade, né, essas profissões da comunicação. Eu também tinha essa ideia assim de jornalista é aquele profissional super bem informado, fala sobre todos os assuntos, domina várias áreas de conhecimento, super descolado, tem ótimas relações com todo mundo, né? Trabalha naquela redação cheia de gente, telefone tocando, conversaiada, assim. E também, justamente, essa rotina sem rotina, né? Que, por um lado, é interessante, porque tu tá sempre fazendo uma coisa diferente, tu tá sempre se forçando a buscar algo novo. Ao mesmo tempo, essa rotina que me cativou e que eu ainda admiro em algum aspecto, faz parte de uma rotina que eu
não tenho mais interesse para a minha vida. Justamente porque a gente, quando entra nesse sistema, né, passa a fazer parte desse sistema de produção de conteúdo jornalístico, no meu caso, ou publicitário, no teu caso, a gente acaba percebendo alguns problemas, né? A gente acaba vendo que a gente não consegue mais ser tão dono da nossa própria vida, né? E acaba tendo que abrir mão de algumas coisas que eram importantes para nós e a gente nem sabia, né? Como, por exemplo, ter uma folga definida e que não vai mudar, porque aconteceu alguma treta, porque te chamaram de em cima da hora porque deu uma chuvarada e tu precisou largar toda a tua família em algum lugar para ir fazer pauta de chuva num domingo, né? Porque estava de plantão no dia anterior, então tem que trabalhar nesse dia também. Então, bom, a gente já começou a falar das tretas, né? Mas eu tinha. Não, pera, eu preciso falar uma coisa disso. Eu tinha muito. Exatamente isso que era. Assim que eu entrei na graduação, eu falei, que legal, não tem uma rotina. Assim que eu caí no mercado, eu falei, eu preciso de uma rotina aqui. Eu precisava ter certeza que eu posso marcar um chopp tal dia, tal horário. E eu não tinha essa certeza. Isso me incomodava demais. Eu falava assim, putz, eu não vou decepcionar outras pessoas que estão ao meu redor dizendo que eu não vou mais. Eu não ia deixar que aquilo tomasse conta da minha rotina. Então, putz, isso tem muito a ver com a minha escolha pela academia. Não foi definido. Ih, pulei tua pauta, hein, Alice? Mas vamos lá. É conversa. Não foi necessariamente isso que, vou ir para a academia por conta disso. Mas foi uma das coisas. Onde eu consigo ter mais rotina, né? Uma coisa que eu desconstruí muito ao longo dos primeiros anos do mercado. Onde é que eu consigo me acalmar um pouco a ponto de dizer, eu consigo ter controle sobre meus horários? Porque o mercado não estava me permitindo isso, sabe? Exatamente. E por mais que seja super puxado o nosso trabalho da academia, né? Porque, não vai só estudar, não. Só estudar não é só estudar, né? Mas a gente consegue pelo menos planejar essa nossa rotina, do tipo, quero tirar um feriado, então eu vou me organizar, eu vou virar à noite, eu vou acordar super cedo e para ler o que eu preciso ler, fazer os fichamentos, os textos, né? Tudo, dar conta de tudo que a gente tem para fazer, mas a gente vai conseguir se programar, se planejar e sair no feriado com a nossa família, com os nossos amigos, fazer o que a gente quiser fazer, porque a gente tem essa autonomia de fazer esse controle, né? Mas, assim, eu ainda quero falar de coisas boas da nossa profissão, porque a nossa intenção também é incentivar os alunos que estão na graduação da comunicação pensando em ir para o mercado de trabalho. E, por exemplo, do jornalismo, de fato, é uma realidade isso. A gente conta muitas histórias, a gente tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de saber, de conhecer, querendo ou não, os bastidores de certos funcionamentos da sociedade, ter acesso a certas informações em até algum aspecto privilegiadas, e isso é legal, né? Porque, para quem gosta disso, pelo menos, é interessante, né? A gente consegue ter uma perspectiva diferente da sociedade do que aquelas pessoas que ocupam, que têm outras profissões. E isso, de fato, para quem gosta, acontece mesmo. E é legal, né? É legal. E a gente tem, assim, aquela função social do jornalismo, eu acredito muito nela. Ela tem uma função social, mesmo que seja aquela função pequenininha, de formiguinha, assim, com aquela matéria que tu faz lá da criança que não é adotada porque tem algum problema e tu vai lá e fica sabendo que aquela criança foi adotada depois da tua matéria. Então, são pequenas felicidades, assim, né, que, de certa forma, contribuem para uma satisfação pessoal, né, de se sentir um jornalista que fez o seu papel ali, né, de cidadão, de contribuir com a sociedade. Então, assim, na intenção nossa, de jeito nenhum, né, Lucas, desencorajar e desincentivar aquelas pessoas que estão pensando em seguir a carreira jornalista. Pelo contrário, né, a nossa proposta é só refletir sobre como podemos mudar alguns aspectos, né? É muito isso, assim, quando a gente fala em jogar olhos críticos para as nossas profissões, longe de desincentivar,
Na verdade, é tão exatamente o contrário, que se eu não me preocupasse com a minha profissão, eu não jogava olhos críticos para ela. Eu deixava, ó, eu tô vendo esse caminho ir para um lado errado, deixa que ela vá. Não, eu me preocupo tanto a ponto de jogar olhos críticos e falar, ó, a gente precisa melhorar nisso, 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 nesses aspectos. Esses aqui são os problemas estruturais da minha profissão. E aí, lados bons, positivos de se fazer publicidade. É lógico que obviamente, a gente tá dentro da mesma área, né? Então, vários desses pontos eles conversam. Publicidade ainda é sobre contar histórias legais. Óbvio que há um objetivo comercial, né, muito mais maquiavélico por trás disso. Há um objetivo comercial, mas também tem essa possibilidade que a publicidade traz, que é uma coisa que eu acredito muito também, que é a gente precisa só tirar o olhar de que publicidade cria conversas. A publicidade promove conversas, né? É diferente do jornalismo, assim, né? A publicidade, ela não pega movimentos sociais acontecendo. Os movimentos já acontecem, só que a publicidade tem esse poder de, por ter verba de mídia investida, de amplificar essas histórias. Isso é muito legal. Então, se você pega uma propaganda né, que fale sobre uma causa, uma pauta social, é a publicidade que dá essa força de mídia para ela e promove. Então, putz, tem coisas muito legais de fazer publicidade. Imagina que privilégio é esse você poder sentar num escritório com ar-condicionado, com pessoas incríveis, que têm ideias incríveis, e ficar podendo ter mais ideias para marcas e receber por isso. É de fato um privilégio, é muito legal. Agora, isso só não precisa ser esse lugar que a gente chegou até aqui, que não se tenha críticas, né? Que a gente não, em função dessas coisas legais, a gente não olha porque tá errado. É isso que a gente faz, tenta balancear essas coisas de tudo que a gente encontra que são problemas nas nossas indústrias, a gente fala sobre eles, na tentativa de ser sempre um pouquinho melhor. E o jornalismo e a publicidade, nesse aspecto, eles obviamente convergem, porque a gente também já não pode mais pensar hoje em dia como profissões que simplesmente estão ali com uma função instrumentalista, assim, né, de servir como meio, como já se pensou há algum tempo atrás, né? A gente também já tem esse conhecimento, né, de que a função da comunicação ela é muito mais ampla na sociedade e a repercussão, né, os impactos do que se produz na sociedade tem muita influência em como a sociedade mesmo funciona, né? Porque a gente sabe, a gente somos todos partes de uma cultura, né? Jornalistas que fazem parte dessa cultura e que produzem conteúdo jornalístico que retorna para a sociedade, né? Então a gente não tem mais como pensar de fora desse sistema, né, Lucas? Então a gente querendo transformar um pouco da nossa profissão, vai fazer com que isso retorne, de certa forma, de um aspecto positivo para a nossa sociedade, assim, né? E tu sabe que eu tenho percebido, assim, com os estudantes que estão entrando agora na graduação, e eu fico muito feliz de ver que eles já entram no mercado, já entram na graduação com um olhar muito mais crítico do que eu tinha há um tempo atrás, por exemplo. Eu me formei em 2009, né? Então já faz aí 11 anos. E quando eu entrei na graduação em 2005, primeiro que naquela época era um outro cenário de comunicação, né? A gente entrava pensando em fazer TV, rádio, impresso, no máximo uma assessoria de imprensa, né? Mas não pensava em todas essas outras plataformas e essas outras possibilidades de produzir notícia, de circular notícia, né? Não existiam naquela época, ou se existiam, eram as rádios comunitárias, jornal popular, jornal comunitário também, não existiam esses nativos digitais, né? Esses jornais que se apresentam com uma proposta independente, com outro viés, outra perspectiva de enxergar e de ler e de retratar o mundo. Então, vivíamos num mundo bem diferente também, né? E eu fico feliz em ver que os estudantes de hoje em dia já entram com um olhar muito mais crítico, as meninas muito mais conscientes dos seus espaços, do poder da sua voz, das reivindicações pelas quais elas têm que lutar enquanto jornalistas. Assim, e eu fico muito feliz em ver que essa mudança ela já está acontecendo de certa forma na graduação. Não sei como é que está na publicidade também. Nossa, dialogo muito, assim. Se a gente olhasse para... Eu também me formei em 2012, entrei na graduação em 2008, e assim,
o paralelo ele é muito verdadeiro, assim. A gente tinha esse cenário de pessoas, a minha turma, pessoas que queriam só. As opções que a gente tinha era trabalhar em agência de publicidade, não é? Uhum. Tá, a gente conseguia fazer uma coisa e outra, mas não era tão fácil assim o acesso a novas possibilidades, novos modelos de negócio. Ou eu mesmo criar o meu próprio rolê aqui, criar minha urgência, sair trampando para uma marca ou outra, não é? Então, sim, a gente tinha menos possibilidades e isso nos levava para um lugar onde era muito mais fácil você cair num padrão e repeti-lo, sabe? Uhum. Uhum. Agora, se você ano após ano, é só você perguntar assim, o que te incomoda na publicidade ano após ano dentro da graduação, esse número de coisas que essas pessoas querem transformar é muito maior, né? E Uhum. cada um e cada uma com a sua vivência, né, querem transformar um pontinho, assim, isso é muito, muito, muito legal. Coisa que, e não é uma culpabilização às gerações anteriores que a gente teve, Uhum. né? Uhum. Era porque a gente tinha menos possibilidades, né? Eu também precisava sair dali e pagar meus boletos, né? Então, assim, eu Uhum. tinha que seguir nos modelos que a gente tinha, né? E por conta disso eu repetia vários dos padrões, né? Hoje não, putz, a Uhum. gente tem possibilidades, modelos, então sim, é um paralelo muito possível entre as duas áreas, sim. Lucas, então me fala o que que te fez, o que que te motivou a voltar para a academia? Então, antes disso, é importante eu dizer que eu não era um profissional, eu não era um graduando, eu não era um estudante que tinha qualquer aproximação com a academia. Eu nunca tinha escrito um artigo, não tinha feito lá a iniciação científica. Eu venho de uma faculdade particular, isso é muito importante, né? Uma faculdade privada, né? E que a pesquisa não era necessariamente um dos focos, né? E era assim, informação para o mercado e tal. E era o que eu queria no início, estava tudo certo. Então eu não era esse profissional. Fiquei alguns anos no mercado e depois fui retomar isso. Então, assim, isso é importante porque na minha trajetória, isso não vai. É importante que a gente quebre esse paradigma de que Uhum. se você não foi um estudante voltado para a área acadêmica, você nunca mais vai sê-lo. Não, não é uma verdade. É possível, estou aqui e conheço a maioria das pessoas com que eu me relacionei e se formaram comigo, voltaram e boa, né? Eu Então, sou uma assim, delas também, vou falar depois sobre isso. então assim, não era essa pessoa e, tipo assim, nunca tinha ido num Intercom, nunca tinha publicado nenhum artigo. O meu Lattes, que eu coloquei para entrar no mestrado, era assim, hoje eu olho, meu Deus, uma piada isso. Mas era isso, então assim, não há esse problema, porque isso é um dos primeiros impeditivos, não é? Eu lembro de Uhum, pensar uhum, assim, uhum. tipo, caraca, eu Muito, não tenho muito. como. Como que eu vou fazer? Eu não tenho que submeter, o que eu vou colocar nessa seleção? Então foi um dos pontos, né? E aí eu comecei bom, o que me levou para esse lugar da academia foi isso, assim. A rotina estava me massacrando, né? Tava sendo, e é importante que eu diga assim, eu era uma pessoa, né, fazendo todos os recortes de privilégio, homem branco nesses espaços, então eu conseguia sustentar várias outras coisas, falar, não vou trabalhar final de semana, não vou, e os espaços me respeitavam, né? O que não era uma verdade para todos os recortes das pessoas que estavam ao meu lado. Mas então o mercado ainda era bom comigo, só que aquilo era pesado para mim. Na minha subjetividade, estava demais. Né? E aí eu falei, o meu pensamento primeiro foi, onde eu consigo responder esses problemas, essas minhas curiosidades sobre o mercado. Isso é importante, eu tinha curiosidades. Tem uma frase que eu falo muito, que eu sempre respondo, eu caía nessa pergunta. Todas as coisas que eu queria romper com, eu recebia a seguinte resposta: eu também não concordo com isso, mas são as regras do jogo. Né? Uhum, Isso me uhum. inquietava demais, né? Como é que ninguém concordava com as regras e todo mundo seguia jogando o jogo? E eu falei, bom, preciso responder esta minha curiosidade. Como eu faço? Né? Foi aí que eu lembrei, a cagada sem fim, maravilhosa, eu lembrei que eu tinha ido dar uma aula a convite de uma professora que foi minha professora na graduação, lá em Porto Alegre. E eu lembrei daquele momento, eu falei, é isso, eu vou ser professor, eu vou falar sobre isso, né? E aí que eu descobri, bom, o que eu preciso para ser professor? Eu preciso fazer mestrado. Eu falei, Jesus, não tenho nada, eu nunca fiz nada, não sei fazer isso, né? Foi aí que eu comecei. Basicamente, o que me levou para a academia foi essa vontade de responder uma pergunta. Ainda respondi? Não. Espero estar no caminho do doutorado. Mas foi basicamente isso. Eu precisava de tempo para refletir sobre as coisas. Coisa que Uhum. eu percebi que no mercado eu não ia ter esse tempo de maturação, de reflexão para responder uma pergunta. Até porque quando a gente está no mercado, a gente não enxerga algumas coisas que quando a gente dá esse afastamento, a gente consegue ter outra perspectiva, né, Lucas?
Comigo Nossa. foi mais ou menos assim também. Eu também passava por situações. Eu me formei durante a graduação toda. Eu nunca pensei, nunca participei de iniciação científica, de PET, de nada relacionado ao mundo acadêmico, porque o meu foco era mercado de trabalho. Eu tinha entrado numa graduação de jornalismo para ser jornalista. E para mim, ser Isso. jornalista era ser repórter, era trabalhar na Aham. rua. Também. E aí, então, só que aí então no mercado de trabalho, né, comecei também a me incomodar com algumas coisas. Algumas no nível de vida pessoal, né, como a gente Uhum. comentou antes, de rotina, de falta de rotina, e algumas outras também de observar esses processos que a gente não concordava, só que ninguém sabia como mudar, ou ninguém queria mudar, ou não se pensava que podia mudar. Exato. Justamente como tu falou, porque não temos possibilidades de pensar sobre. E aí, então, eu queria encontrar também, entender o que acontecia, o que me incomodava, por que aquele modelo me incomodava. Só que eu não tive essa clareza de pensamento que tu teve, vou ser professor. Eu fui Uhum. buscando alternativas, assim, eu queria sair daquele ambiente que eu estava. Uhum. Fui abrir o site do mestrado lá do Pós-Com e eu não entendia nada daquilo ali. Eu li aqueles Isso. grupos de pesquisa e eu não entendia aqueles assuntos, não me faziam o menor sentido. Pensei, Exatamente. vou fazer uma pós-graduação, uma especialização que é mais prático, de repente eu posso aplicar alguns aprendizados no meu dia a dia. E Uhum. aí foi lá, né, fiz a pós-graduação em Uhum. televisão e convergência digital, que eu percebi o quanto que as leituras dos artigos, o quanto Uhum. aquele universo acadêmico poderia me subsidiar de conhecimento para refletir onde eu estava, para entender as coisas que em certo aspecto, em certo ponto, me incomodavam. Aí passei a ver aquelas teorias, refletir sobre elas, o quanto aquilo Isso. acontecia com a gente Nossa, na muito. prática, né? O quanto aquelas teorias estavam lá Uhum. de fato operando dentro das redações, dentro das relações Uhum. jornalísticas, assim, e foi muito legal ter essa percepção, ter essa visão. E aí, então, foquei agora o meu doutorado em pensar o Uhum. jornalismo por uma outra perspectiva, não só da prática jornalística Uhum. em si, enquanto profissional jornalista, mas do Uhum. pensar dos produtos jornalísticos que são feitos nas redações, com esse sistema que você tem hoje, com essa estrutura de sociedade na qual a gente está hoje, né? Porque todos esses fatores eles influenciam muito no que a gente produz, né? No conteúdo que a gente produz. Lucas, e aí eu fico pensando assim, né? Tu que tá já desde o mestrado estudando essas questões mais práticas, né? Refletindo propriamente sobre a publicidade. Como que a gente faz para, ao mesmo tempo, incentivar quem está na graduação, quem está louco para ir para o mercado de trabalho, ser o profissional Uhum. que está se formando, está se preparando para ser, mas sem deixar de ter esse olhar crítico e com essa proposta de uma mudança, né, Uhum. do nossa profissão. Isso é o que eu tenho mais me debruçado ultimamente a falar sobre, porque eu acho que as transformações vão vir desse incômodo que novas gerações podem causar em toda a cadeia, o ecossistema do mercado e etc. Né? E aí que tá, esse incômodo, ele se gera nas bases do conhecimento dessa profissão. Né? Tem uma coisa importante que é, a gente precisa desconstruir que eu ter um olhar crítico para minha profissão significa eu não gostar dela, ou eu estou frustrado com a Uhum. minha profissão, ou eu não gosto do que eu escolhi. Não. Ter um olhar crítico para ela, foi o que eu falei antes, isso significa que eu gosto tanto dela a ponto de criticá-la publicamente e propor mudanças. Não é Uhum. só criticar para fazer a apontação de dedo, esse lugar aqui é ruim, isso aqui está fazendo errado. Não, isso aqui está fazendo errado, baseado nestas teorias, neste olhar para o mundo, não é? Na vivência destas pessoas que seja. E como ele podia ser transformado dessa forma. Então a gente precisa primeiro desconstruir que eu ser um publicitário, um jornalista, uma publicitária, uma jornalista, que está dentro desses espaços, com um olhar crítico para isso, essa pessoa não gosta, ela escolheu a profissão errada. Não é? Talvez venha daí o tanto que a gente perde da evasão dessas pessoas, não é?
que no começo da graduação começa a olhar, tá, mas não, eu não gosto exatamente disso. Não, talvez a maneira como esse nosso campo está configurado, ou o campo que seja, né? Não falando especificamente só de comunicação, mas o campo que ele está configurado à sua frente, talvez não te agrade. E aí você tem toda a possibilidade de questionar esses lugares. E aí vem o ponto que eu considero mais importante hoje. Já que estamos num momento social como um todo, eu posso falar sobre todas as áreas. Não é exclusivamente o campo do jornalismo, da publicidade que passam por questionamento. Instituições, de forma geral, são questionadas no momento atual que a gente vive, né? Todas as profissões, não é, passam por uma transformação em alguma medida. Então, dependendo do lugar que você está, esse olhar crítico vai ser muito mais valorizado do que necessariamente o seu aperfeiçoamento técnico, aquilo que você desenvolveu como bases do seu conhecimento. Não, agora usando o meu exemplo. Eu queria ser muito profissional, especialista em Photoshop, aquela pessoa incrível. Eu ia ser diretor de arte. Por formação, eu sou diretor de arte. É isso que eu faço. Eu trabalho em software, não sei o quê. Então, eu achei que esse ia ser o meu grande diferencial para o mercado. Acontece que em 3 anos, não era o técnico que começou a ser mais valorizado. Era aquele profissional que tinha um olhar crítico, que falava, que conseguia refletir sobre aquilo, que trazia para aquela corporação um olhar de dizer assim, ó, gente, a gente está fazendo isso aqui errado, baseado nessas coisas. Caraca, isso a gente não tinha conseguido pensar. Não estou dizendo que o técnico, o tecnicista ali, como posso dizer, o manualístico ali, o do trabalho, não sei o que isso deixa de ser valorizado, não é isso. Mas as suas relações com disciplinas como antropologia, sociologia, filosofia, dentro da sua área, podem ser, provavelmente vão ser características muito mais úteis no futuro que está se desenhando dentro dessas profissões em transformação. Então, se o lugar for, se ele for conectado com esse futuro possível, ele muito provavelmente vai valorizar esse seu olhar questionador para o mundo e vai ver, essa pessoa gosta de estar aqui, ela não gosta da maneira como isso aqui está estruturado. Então, como eu faço para mudar este lugar para que as pessoas que estão aqui queiram realmente estar aqui? E isso acontece muito com o jornalismo também, né? Porque a gente, embora alguns sistemas ou alguns grupos que são mais hegemônicos, a gente demore para conseguir ver alguma transformação efetiva na forma de refletir sobre a sociedade e produzir conteúdo, a gente consegue ver já muitas iniciativas paralelas e que ganhando grande força e relevância na sociedade, se valendo por aqueles profissionais que têm alguns ideais, têm princípios, né, e que também, assim como tu falou, né, se baseiam em outras áreas de conhecimento e se preocupam em ir a fundo, né, em conhecer mais as estruturas sociais que nos sustentam e entender o porquê que as coisas funcionam como funcionam. E isso é muito importante para um jornalista, para não repetir aqueles mesmos modelos, né? Porque, querendo ou não, quando a gente se forma, a gente pode sair cheio de ideias, mas aí quando a gente vai entrar num grupo, vai trabalhar, a gente acaba tendo que se moldar a alguns processos, né? Algumas práticas ali daquele fluxo, daquela rotina produtiva. Mas se a gente se preocupa, se a gente tem aquele olhar mais amplo, né, aquele olhar mais social e aquela condição, aquele conhecimento mesmo que a gente buscou por nossa motivação, nossos princípios, a gente consegue ir inserindo e repensando essas embalagens, entre aspas, né? Isso, moldando, remodelando essas embalagens que em alguma instância nos dão prontas para a gente encaixar, para a gente conseguir produzir, né? Porque tem vários fatores aí que contam, né? O tempo, do factual, a concorrência, então são vários elementos que se cruzam aí, né, na produção jornalística. Mas se o profissional se preocupa em ter essa compreensão de mundo, né, entender que as coisas são assim porque tiveram um início, tiveram uma formação e não são assim apenas porque são assim, porque por mérito de uns, por demérito de outros. Então já vemos essas transformações, né? Então existe um espaço possível, né? Existem espaços para aqueles que querem transformar os seus ambientes de trabalho, assim, né?
Acho que a gente já está meio que entrando no ponto de dicas, né? Dicas, o que fazer. Quem está na graduação, assim, da publicidade, que dica que tu dá para ir para o mercado de trabalho, assim, para começar no mercado de trabalho, ingressar no mercado de trabalho, né? Aquele nervosismo que dá na gente, está se formando e vai fazer o quê agora? Isso que a Alice falou, ele é importante no sentido de tente procurar lugares que combinam com os seus próprios ideais, né? À medida que surgem novas possibilidades no jornalismo, na publicidade, né? Modelos de negócio, coisas novas que começam a aparecer, se você está nesse momento de desconstruir o que a gente vinha aprendendo até então, procure lugares que se adequem a esses seus princípios, lugares que queiram também romper com estruturas, que dialoguem com esse. Então, assim, a primeira coisa não vá para a entrevista achando que é aquela pessoa que está te oferecendo um emprego, que está te testando. É você também que está vendo se aquele lugar ali faz sentido para você, não é? Recorte importante de privilégio, né? É muito fácil eu falando desse lugar onde eu tô? Sim. Né? Agora que eu tô um pouco mais estabelecido, que eu achei meu caminho na academia, é legal ficar falando aqui, chuta a porta de tudo que é lugar mesmo, fala mal, escolha o lugar. Que privilégio é poder escolher que lugar trabalhar, não é? Mas se você tiver esse privilégio, assim como eu tive, e puder escolher, ótimo, faça isso, não é? Tem o segundo lado, que é não posso escolher, preciso cair no lugar onde tiver vaga, porque boletos, porque minha vida não é fácil, porque eu também não tenho como depender muito mais tempo dos meus pais, ou porque eu estou numa graduação com tempo certinho para eu cair no mercado e começar a ganhar dinheiro, preciso disso. Isso é uma possibilidade. Então, tem algumas alternativas, que é como chegar nesse lugar sem você ser mal visto por ter esse olhar crítico, né, por ter esses ideais. A primeira coisa que você precisa fazer é formar redes dentro dos lugares que você for cair lá. Essas pessoas aqui curtem trabalhar aqui, mas estão incomodados com esse ponto. Beleza, preciso dialogar com essas pessoas. Forme redes para que se você tiver algumas coisas ali dentro que te incomodam, você vai ganhar aliados e aliadas. E ver que essas pessoas não vão te ajudar só a romper com isso. Elas vão virar sua força para que você também possa colocar nelas a sua vontade de mudar com alguma coisa. E elas vão. E se você não quiser mudar nada, esse lugar é incrível, tá ótimo aqui, essas pessoas vão te ajudar nos seus primeiros passos no mercado. Isso vai ser muito importante. Gostaria de acrescentar 2 aspectos só que estão dialogando com isso que tu está falando, e que se começar a trabalhar numa empresa por necessidade ou por vontade mesmo de trabalhar naquela empresa, e aí começar a perceber que ali dentro o funcionamento não é exatamente como tu imaginava, ou tem alguns aspectos meio obscuros que te incomodam, mas que tu quer continuar ali. A minha dica seria para que não se deixar levar pelas lógicas que te incomodam, assim, não se deixar ser afetado e ser abalado pela lógica que tu não concorda, né? Se ali na empresa ela tem uma política de vangloriar alguém e desprezar outra pessoa por simplesmente uma estratégia que assim faz com que os funcionários disputem entre si as melhores pautas, as melhores contas, né, Lucas? Disputem entre si e assim contribui só para que a empresa ganhe mais, né? Porque vocês, enquanto estão sendo inimigos internamente, vocês minam essas possibilidades de criar redes de apoio. E aí, então, só fortalece quem controla, né? Quem ganha com essa desunião do grupo é quem comanda esse grupo, que tem mais facilidade de atender às suas demandas sem questionamentos, né? E também não se deixe abalar por esses valores distorcidos, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar com determinadas pautas, com determinados temas, com determinados assuntos, tenta ali encaixar essas pautas, tenta encontrar motivos para falar sobre aqueles temas, tenta trazer aqueles aspectos divergentes que são sempre apresentados ou que costumam ser os majoritários ali, mas estando ali dentro do sistema, né, Lucas? Porque a gente, quando quer mudar o sistema, de certa forma, fica mais fácil se a gente se inserir nele e aí tentar usar algumas regras do jogo para
conseguir ter uma reação, né? Fazer um contraponto, um contrapoder, digamos assim. E a segunda dica é para quem ainda está na graduação, e que foi uma coisa que eu fiz muito, e que eu acredito que me ajudou, foi de fazer estágio em tudo que a gente conseguir, né? Ao longo do período de graduação. Porque às vezes a gente fica com algumas pessoas, né, ficam com aquele ideal, eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero trabalhar em tal lugar, mas não percebe que para chegar em tal local precisa começar pelos pouquinhos. Então faz estágio onde surgir a possibilidade. Bom, Lucas, então agora e para quem quer fazer o mesmo caminho que nós fizemos, né? Que dica que a gente tem para compartilhar com quem está no mercado de trabalho, mas quer ir para a academia, mudar um pouquinho os ares e olhar de fora para o seu campo de atuação. Ou quer mudar total também, né? Quer ir para academia porque quer fazer uma coisa diferente na vida também. É isso. Eu tinha muito isso, assim, de putz, aqui tem uma nova profissão para eu seguir, entre grandes aspas, assim. Continuaria sendo publicitário, mas conseguiria ter um novo ofício, né? Então, putz, foi muito isso. Bom, primeira coisa que eu diria é, eu sei que não é todo mundo que vai poder dizer, bom, tá aqui meu aviso prévio, tô saindo daqui 30 dias e vou me dedicar a isso. Dado o meu privilégio, como eu já falei aqui, foi isso que eu fiz. Cheguei e falei, cara, não consigo mais, eu preciso me demitir, tchau, vou ir tentar um mestrado de novo. Não sabia nada, nem como, mas isso me permitiu eu ter um tempo ali para seleção, né, ler as coisas que eu precisava ler, para passar na prova e fazer o projeto, não sei o quê. A minha dica principal é programe-se para ter um fundo financeiro para isso, né? Porque vai ser um momento que vivemos um momento de muita instabilidade na educação desse país, vivemos um momento de instabilidade neste país, né? Então é importante a gente marcar isso, que você vai precisar de uma certa estabilidade, porque talvez no programa que você escolher não vamos viver um momento de plena bolsa, não sei como vai ser os seus próximos anos, então assim, faça na medida, de novo, lembre do meu recorte de privilégio aqui, na medida que isso for possível para você, faça uma reserva. Agora, lembre-se que eu tentei fazer uma reserva ali por alguns meses, não aconteceu, e eu saí igual porque eu não aguentava mais. O meu rolê foi, eu toquei as duas coisas em paralelo, continuei fazendo freela, continuei trabalhando, isso é possível. Talvez mais pro fim do mestrado, se você não tiver bolsa, trabalhar é um outro papo. Mas nesse momento que você está indo para... Você vai precisar estudar, conciliar as duas coisas, é muito possível. O meu rolê foi assim, eu saí, continuei tocando freelas, fazendo coisas, e passei a me reservar um tempo desses meus projetos de trabalho para estudar para o mestrado e começar uma nova carreira. Então, assim, se possível, faça uma reserva financeira, não é? Mas além disso, saiba que você pode conciliar as duas coisas, e isso pode ser até saudável para você. Depois eu vou falar mais sobre isso. Eu fiz um pouquinho diferente, assim. Eu esperei ter a segurança da bolsa para poder largar o meu emprego e dizer, olha, estou saindo amanhã, gente. Mas porque também, né, não foi fácil, né? Eu tinha que fazer dupla, tripla, sei lá, quádrupla jornada de trabalho, porque primeiro se preparando para o mestrado, né? Porque são várias leituras, pensar o projeto e tal. E aí, então, depois, fiquei 1 mês e meio fazendo as duas coisas, né? Trabalhando, e trabalhar como jornalista de repórter, assim, também não é só aquelas 8 horas e aí tu sai da redação e deixa a redação lá, né? Aquilo ficava, a gente tem que estar sempre ligado do que está acontecendo, pensando em pauta, atento a tudo que está acontecendo. Então, foi 1 mês bem puxado, assim. Tanto é que quando terminou, né, eu fiquei sabendo, não, ó, vagou uma bolsa, é tua, pode ir lá se demitir. Meu namorado disse assim, tá, mas tu só vai receber no outro mês, tu não pode trabalhar esse mês ainda. E eu disse assim, não, eu não quero, tá? Primeiramente, eu não quero. Eu quero minha folga. Então, eu fiz o caminho contrário, mas eu já estava com a bolsa. Bom, passou o mestrado, daí eu passei na seleção de docente substituta, estava dando aula, comecei o doutorado e
tinha o meu planejamento, né, Lucas, que lá na minha cabeça o meu contrato de docente ia terminar no final do ano, e daí no ano que vem eu ia ganhar bolsa. Tava tudo assim certo, só esqueci de combinar com o universo, com a pandemia, Que né? ia ter uma pandemia. História Que da ia minha ter uma vida. Nossa. pandemia, que iam suspender os afastamentos dos professores e que aí então não ia ter vaga para uma substituta, né? Aí estamos Uhum. aqui no doutorado, sem bolsa, se virando, fazendo freela para poder dar conta das Pagar boleto. disciplinas, pagar os boletos, né, gente? Então a gente não quer dizer assim, é fácil, é beleza, É longe mas é disso, não vai ser. possível, né? E assim Não. como o Lucas falou, né, pensando nessa nova carreira, para mim também é um investimento a longo prazo de Uhum. carreira, assim, né? De ter uma outra profissão sem abandonar o jornalismo. E falando assim na questão técnica, Lucas, o que tu diria? Porque a minha dica seria de pesquisar, assim, quem está decidido, tá, vou fazer mestrado, ok. Tá bom. O que eu vou fazer? A Tá. dica, então, é essa, assim, de pensar num tema que goste, que tenha vontade de pesquisar, que tenha aquela curiosidade natural, assim, para buscar entender, né, melhor sobre uma outra perspectiva. Tem uma segunda dica para quem tá que eu deixaria para quem tá saindo do mercado, então, e praticamente quer entrar no mestrado, é não rompa com o mercado. Além Uhum, de, além de se, espero que não dê nada errado para você, mas se der alguma coisa errada, você tem para onde voltar para trabalhar, uhum, o mercado vai ser a sua primeira base, fonte de informações para aquilo que você quer pesquisar. Afinal, você vai pesquisar dentro da sua área de formação, né? Então, o mercado ainda vai ser uma ótima porta para você, se você não quiser voltar a trabalhar lá, de você ter contatos, relacionamento e bases para sua pesquisa. É de lá que vão vir também, além da academia, obviamente, mas até para que a sua pesquisa não se torne muito retroalimentada dentro do ambiente uhum, acadêmico, que você possa ampliar seus horizontes naqueles relacionamentos que você fez com o mercado. Então, não que nunca seja uma ruptura brusca ou não é uma ruptura difícil. Essas pessoas, essas instituições, essas corporações, empresas, etc., por onde você passou ou conversou, sei lá o quê, isso vai te ajudar muito até você definir o que te inquieta no mestrado, né? Então, assim, na minha perspectiva, isso me ajudou muito. Depois que eu estava no mestrado, eu conversava com pessoas do mercado. O que ainda te incomoda, eu converso até hoje, uhum, né? Esse é o uhum. meu trabalho maior hoje, né? O que ainda te incomoda aí que eu preciso falar aqui, seja no meu projeto de conteúdo, seja na minha pesquisa. O que está te incomodando, porque na academia a gente precisa refletir sobre, né? Então, é desse ciclo maior de alimentação e não só do seu ciclo da academia que a sua pesquisa vai girar, né? Então, nunca rompa abruptamente, né? Então, nesse momento de ida foque no mestrado, mas não rompa com todo o seu histórico. E o que a gente pode fazer é incentivar, né, Lucas? Então, não desestimular, não se desempolgar porque fez numa particular, porque não teve contato com o mundo acadêmico. Se tem Uhum. vontade de pensar, de refletir, vai lá, faz um bom projeto de pesquisa, né? Faz uma boa proposta de investigação, demonstra que tem interesse, que tem vontade e disponibilidade de tempo, né, para investir lá na pesquisa, nos debates de texto, e vai lá refletir, pensar, até porque é importante a gente dizer, né, Lucas, a visão do mercado na academia, ela contribui muito, né? A gente É. chega com outras perspectivas que contribuem bastante para o nosso trabalho e dos colegas também, né? Como tu falou, não fica ali só se retroalimentando e Uhum. pensando de uma perspectiva interna, né? Se tem a experiência do fora, se sabe como é, né? Se pode criticar, mas também com aquele olhar não tão julgador, porque conhece o processo como se Uhum. dá, né? As limitações também. Com certeza. Eu acho que, especialmente para quem está vindo do mercado, você precisa perceber que não só você precisa da academia, a academia também precisa de você. Uhum, Precisamos de mais pessoas que tiveram outras vivências fora daqui, porque, bem, quando eu cheguei no mestrado e agora no doutorado, era assim, era majoritariamente pessoas que têm uma trajetória mais uhum, linear dentro da academia. E por favor, sem julgamento de valor, o que é melhor, o que é pior, acho que não tem muito isso. Mas, para uma pluralidade de visões, não é? Isso é muito favorável que a gente tenha pessoas com mais e mais. Eu sou muito feliz de, quando eu passei no mestrado, muitas pessoas vieram junto uhum, uhum. do mercado. Então, isso me facilitou muito, porque eu tinha pares para quem olhar e falar:
essa pessoa deve estar passando pelas mesmas dificuldades de adaptação que eu. Né? Então, assim, a academia também precisa de você, e especialmente sobre esses recortes que a gente falou antes de privilégio. Né? Isso é importante dizer. Se você não está num espaço privilegiado, se você faz parte de um grupo, de uma minoria ou um grupo minorizado, a academia precisa ainda mais de você. Né? Sabemos de todas as dificuldades que você vai enfrentar, né? Até por essas, é um processo que ele pode sim, isso é amplamente debatido já na academia, é um processo que é bastante elitista e muito difícil. A academia precisa ainda mais de você. Ainda Se a mais. gente tá Que falando também sobre... está passando por transformações e reflexões internas, né, Lucas? Exatamente. Se a gente precisa de pluralidade de pessoas vindo do mercado, a gente precisa ainda mais de pluralidade de vozes, de outros olhares dentro do mundo acadêmico. Então, fica realmente o incentivo. A academia precisa, sim, de vocês continuem. A academia está muito aberta a receber o mercado, coisa que eu achava que não estava, me enganei profundamente. Ótimo, adorei nossa conversa, Lucas. Muito obrigada pelas suas contribuições, reflexões. Espero que tu continue ainda contribuindo muito para pensar a propaganda, a publicidade, e que a gente possa, de alguma forma, né, contribuir para melhorar a profissão que a gente tanto gosta, né? A gente só quer que ela melhore. É isso. Obrigado, estou muito feliz pelo convite. Conta comigo sempre. Estou muito feliz pelo teu canal. Parabéns, o trabalho é incrível. Adorei. Obrigada. Só para a gente lembrar, né? Se inscrevam no Além do Lattes e assinem. Assinem lá, propaganda não é só isso aí. @LucasSchuch no Instagram. Estou em todas as plataformas, quero falar muito com vocês. Sucesso, gente. Tchau, tchau.